Wesley vai pregar essa noite. Brincadeira. Wesley vai orar pelo Juninho aqui. É isso aí. Oh, meu Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse louvor maravilhoso. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Eu queria abençoar a vida agora do Juninho. Que o Senhor venha estar tocando no coração dele, que o Senhor venha estar abençoando para que ele passe realmente a Tua palavra, meu Deus. Que todos aqui entendam, todos estejam com o Senhor nesta noite, meu Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Boa noite. Queria pregar sobre as muitas coisas que nós vamos coisar aqui nessa noite. Ou eu coloco a Bíblia, ou eu coloco. Só tem espaço para um. Vou deixar aqui, ó. Vai beber, tá? Coloca um pouco mais de agudo aqui. E tá ruim. Minha voz, ela fica meio estranha no microfone. Vou pegar o tema aqui, né? Aí sim. Púlpito improvisado. Aí, ó, beleza, agora tá bom. Vamos lá. Eu queria falar um negócio interessante. Na verdade, é de um artigo que eu vi. Se você já viu, vai ser uma coincidência. E eu queria pregar em cima disso. Que é sobre a multitasking. Multitasking, né? Quem entende inglês sabe. Brincadeira. Tem a multitarefa. O que é multitarefa? Vamos lá, vamos explicar para o pessoal entender aí. A multitarefa é um esquema seguinte. Num computador ou num smartphone, por exemplo, é um modo mais fácil de eu explicar para você. Hoje em dia, você vai abrir o seu computador, você consegue ouvir música, tudo ao mesmo tempo. Ouvir música, aí você está lá no Facebook, e daí você está ao mesmo tempo com um download aberto, e daí ao mesmo tempo você está com outro programa aberto, e tudo ao mesmo tempo. Isso é chamado de multitarefa. Seu computador ele é capaz de ser multitarefa. Ou então, um celular. O celular é uma coisa mais simples também de se explicar. Por exemplo, antigamente, quem tem aquele Nokia de lanterninha lá, que não tinha nem... Só tinha lanterna, acho que nem telefonava aquilo lá, né, mano? Acho que não tinha telefone. O jogo da cobrinha também, velho. Isso daí é mais evoluído, cara. Então... Porque esse celular não era multitarefa, mano. Ou se abria a lanterna, ou a lanterna. Senão travava tudo, mano. Acho que nem tinha, né, como. Hoje em dia não. Hoje em dia com o smartphone, você vai lá, você ouve música, você conversa no WhatsApp com 15 grupos ao mesmo tempo. Com os dedos, assim, ó. A mão acho que daqui a pouco, véio, vai digitar sozinho. De tanto que a gente escreve. Música, aí você está navegando na internet em site de notícia lá no celular e... Aí alguém já manda um SMS, já vem de novo, e aí você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? E esse negócio de multitasking, multitarefa, eu andei pensando, e eu quero que você abra a Bíblia em Jeremias 29. Porque a multitarefa tem o seu lado bom, mas ao mesmo tempo tem o seu lado ruim. E talvez ela seja mais prejudicial do que uma coisa boa. Não no celular e não no computador, isso é excelente. Mas para a nossa vida, eu queria trazer isso para a nossa vida. Então a gente vai ler um texto. Jeremias 29, versículo 13. Vou abrir aqui, ó. Vou ler.
Beleza? Pode ir lá? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Todo o coração. Vamos ler de novo, ó. Vocês me procurarão, certo? A gente procura a Deus. E a gente vai achar. Quando a gente procura de todo o coração. E o coração, às vezes, na Bíblia, ela introduz uma questão de ser, de totalidade, de ser, coração. Coração. Então, então é o seguinte, quando a gente está nessa geração aqui, e ela pode ser chamada de multitarefa, por quê? Por que ela é chamada de geração multitarefa? Isso não acontece só com a gente que é jovem, acontece com todo mundo hoje em dia. Talvez isso é uma questão que a sociedade impôs, e é complicado. Mas por quê? Vamos ver se alguém descobre. Fala aí. Não estou ouvindo. Fala. Por quê? Vou escolher. Aí, ó, Ludmila. Nossa, vou empregar aqui agora. Falou tudo. É isso aí. Perfeito. A gente é chamado de geração multitarefa porque a gente perde uma capacidade de priorizar. E a gente, cara, que é principalmente jovem, a gente ama fazer tudo ao mesmo tempo. Porque, afinal vai agilizar o processo e quer fazer tudo antes, assim. E enquanto a gente não vê a hora de terminar as coisas, assim, fica muito loucão e quer que dê certo logo. Então, sei lá, no seu trabalho, às vezes, eu não sei onde você trabalha e tal, mas... Ou mesmo na sua casa, você vai fazer as coisas, cara. Você tem que fazer, acho que 10. E enquanto você faz as 10, você tem que fazer mais 10. Porque senão não é uma satisfação para quem te contrata. Não é verdade? Não é verdade? A gente é treinado para ser essa multitarefa. E a gente acaba perdendo a capacidade de fazer uma coisa só. E complementando aquilo que o Gui falou semana passada sobre foco, quem lembra sobre foco? Ele até mostrou o óculos ali no Data Show. A gente perde uma capacidade de se concentrar. E aí é onde eu quero chegar. Então fala assim comigo para você guardar aí, ó. Concentração. Concentração. E talvez seja uma coisa um pouco ruim, como eu falei. Essa coisa de multitarefa, eu vou falar muitas vezes essa palavra para você lembrar dessa pregação para sempre. Multitarefa. Eu acho que você nunca vai ouvir uma pregação chamada multitarefa. Mas a minha é. Aí, a gente perde a capacidade de se concentrar. E isso eu quero levar para o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes na sociedade, isso é muito bom. Se você é um cara multitarefa, nossa, quem não quer, né? Sociedade coloca isso na nossa mente. E eu, particularmente, pensando, eu queria levar algo para a gente em relação a Deus, como a Ludmila falou, de priorizar, de concentrar. Um exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia, cara, principalmente a gente jovem, às vezes os nossos pais não, porque apesar de nossos pais estarem nessa sociedade que cobra isso, eles vieram de uma geração que você não tinha muita coisa para fazer, assim, você não era tão cobrado como é hoje, nessa questão de você fazer muita coisa ao mesmo tempo. Apesar de alguns já terem adquirido isso daí. Aí, por exemplo, a gente que é jovem, a gente já vem com essa leva. Aí você vai ler a Bíblia, por exemplo. Você vai ler a Bíblia, e às vezes você tem que ler,
3, 4 vezes um versículo para você acabar compreendendo. É como se você... É impressionante. Pode fazer o teste que dá certo, cara. Ou se não der certo, é tipo o dinheiro de volta, assim, ó. É batata, cara. Você vai sentar para ler a Bíblia. Não dar aquela lida assim. Vou dar uma lida na Bíblia. Não, você vai sentar para ler a Bíblia, cara. É impressionante. Aí começa. Aí seu telefone começa a tocar. Aí sua mãe começa a chamar. É muito louco isso, cara. Ou é o Jaga que fica furioso, como o Michael fala do Jaga. Ou eu não sei, cara. É impressionante. Faça o teste e verás. Por isso que a gente precisa se concentrar. Então vamos lá, aí você vai ler a Bíblia, por exemplo, acontece isso. Você vai orar, por exemplo. Você vai orar, aí você entra lá no seu quarto, fecha a porta, aí você fala, não, hoje eu vou orar, cara, eu preciso buscar a presença de Deus. Aí você vai, aí já começa o WhatsApp vibrar, o celular, é sempre assim. Sempre vai ter algo que tenta te impedir, cara, é muito, eu acho que é algo até espiritual, cara, da coisa. Com certeza. Essa questão de oração, ela nos leva a dizer o seguinte. Muita gente acaba falando assim, mas a nossa vida é uma oração. Certo? E de fato, ela deve ser uma oração. Ou então assim, mas eu oro enquanto eu vou dirigindo para o trabalho. Ou então eu estou orando quando eu estou caminhando, quando eu estou cozinhando lá, lavando a louça, ou falando com Deus. Isso é muito legal. Muito legal. Só que nós, como jovens hoje, a gente perde essa questão de priorizar a oração. Então a gente acha que oração, a gente é também, né? Mas assim, eu quero que você entenda uma questão de prioridade, de foco, de concentração. É por isso que a Bíblia que a gente leu aqui, de todo o coração. Às vezes a gente está orando porque virou um costume. Eu dirijo toda vez que eu vou dirigir, eu vou orar assim, eu oro quando eu estou dirigindo, por exemplo. Às vezes vira um costume. Eu entro e começo a falar com Deus. Muito legal. Só que essa questão de você se focar e falar, não, agora eu vou fechar a porta do meu quarto, ou estou sozinho em casa, eu vou orar. E nós jovens acabamos perdendo essa identidade, eu acho. Entendeu? Isso acaba fazendo mal para a gente. Eu queria dar umas dicas. Se você quiser anotar, você pode anotar. Se você não quiser anotar, você não pode anotar. Mas eu acho que é interessante. Não é regra que eu vou falar aqui, não é um padrão que você deve seguir, nada disso. É apenas umas dicas. Tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Isso que eu quero falar é tudo em questão para nos levar com um relacionamento sério com Deus. Você imagina só. Vem cá, Marco. Vem cá. Vou fazer uma ilustração aqui, ó. Vem cá. Imagina só. Marco é Jesus. Aí, eu estou aqui. Aí você imagina só, eu vou orar fazendo outra coisa. Só que a minha concentração, ela está totalmente em você. Não estou vendo. Exatamente. Então, pode ser não. Uma ilustração aí, ó. Só para exemplificar. Você gostaria que alguém ficasse fazendo outra coisa enquanto você está falando com ela? Às vezes é legal porque a pessoa está numa correria lá, ela precisa falar um negócio rápido, beleza, não tem problema nenhum. Mas imagina uma pessoa, você falou, principalmente para casal, cara, você falou, você precisa ficar comigo hoje. Aí beleza, aí você fica com a pessoa, mas você está lá na TV, cara, jogando videogame. Você não está com a pessoa de fato, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, captar isso daí. Então, às vezes a gente tá, mas não tá, entendeu? Então, vamos lá. As dicas. Só para terminar aqui rapidão.
Como eu falei, não é regra, nada, mas são boas dicas. Desliga o celular na hora que você vai orar ou ler a Bíblia, cara. Isso parece que é bobo, parece que não tem nada a ver, mas faz diferença. Hoje em dia faz. Questão de música. Às vezes tem gente que gosta de orar só com a música lá e coloca um play num CD. Uma dica legal é você cantar um cântico novo. Você está vendo como a coisa começa a ficar outro level, mano? A ficar outro naipe, né? Por quê? A sua intimidade com Deus, ela vai aumentando. E aí você fala, ao invés de eu colocar um CD, eu posso cantar um cântico novo para Deus. O que é um cântico novo? É aquilo que está no teu coração e você se expressar através de uma música. Mesmo que você não cante, não toque nada. Para Deus isso tem muita importância. Porque isso é algo que vem do teu coração. De verdade, assim, sabe? Oi. Isso. Legal, a pessoa fala, minha voz é muito feia, cara, eu não vou conseguir cantar para Deus, porque senão eu vou me atrapalhar. Não tem problema. Aí você põe uma música instrumental, velho, a questão é assim, você não precisa cantar em voz audível para todo mundo ouvir. Você pode cantar no seu coração lá, no seu ser, você e Deus. Outra coisa, fica sozinho, cara. Quando você vai buscar Deus de todo o seu coração, procura ficar sozinho. Entra no seu quarto. Não precisa ser exatamente um quarto. Pode ser um outro cômodo da casa. Não tem um misticismo sobre o quarto. Eu preciso ir no quarto para orar. Não tem isso. Outra coisa legal é a gente priorizar tempo, cara, com Deus. É a gente começar a gastar tempo com Deus. Às vezes a gente tem tanto tempo para tudo, mas para Deus não. Porque, afinal, eu já orei enquanto eu estava caminhando lá, fazendo minha caminhada no lago, já orei. E beleza. Ou antes de dormir, né? Valeu, Deus. O dia foi tenso aí, valeu. Boa noite. Então, assim, não tem um tempo, eu preciso buscar Deus por tanto tempo. Mas é você tentar ficar o máximo de tempo. Porque assim, os primeiros minutos, a nossa mente está um pouco agitada ainda, né? Até a gente acalmar nosso coração e começar a entrar na presença de Deus ali, leva um tempo. Não fique estabelecendo hora, tá? Mas se você quiser, legal também. Por causa dos compromissos que a gente tem hoje em dia, né? Outra coisa legal é a gente priorizar as manhãs para a gente buscar Deus. Mas levantar mais cedo é trash, hein? Pelo amor de Deus. Só que assim, o legal disso é que ainda você não enfrentou problema nenhum. Porque você acabou de acordar. Então, a sua mente ela foca mais. Foca na palavra, igual o Gui falou. Esse aqui é legal, hein? Esse aqui, se eu fosse vocês, eu anotava. Cara, esse aqui esse é bom, esse aqui eu estou fazendo mesmo. Número 6. Escrever a sua oração e devocional. Mano, é muito da hora, cara. Comecei a fazer, velho. Você fala, vixe, mano. Como eu oro mal, cara. Putz, cara. Você tem que, você vai escrever sua oração. Por quê? Vou até ler aqui, Escrever nos obriga a pensar no que estamos falando. Entendeu? Então isso evita uma questão da sua oração ser assim: Senhor meu Deus, eu estou aqui na sua presença para orar, Senhor, e falar contigo, meu Deus, maravilhoso Senhor, que ouve, Senhor, o que eu oro, meu Deus, ao meu Pai que está no céu, Senhor. Tem gente que é assim, cara. Começa a escrever essas orações para você ver. Com sinceridade, hein? É legal, cara. Eu estou adotando isso aí. Ou você pode pegar um caderno e lacrar ele. Brincadeira. Você pode pegar um caderno. Hoje em dia, a maioria do pessoal tem computador ou celular. Eu mesmo, eu uso um aplicativo no celular de notas, chama Evernote.
E aí eu coloco lá, eu criei um caderninho, chama Orações. E aí todo dia, aí você vai lendo assim, ó. Ixi. Eu acho bacana. A Davi escreveu salmos, orando ali, pá. A gente também pode, é legal. E lembrem-se, isso não é questão de regra. Eu preciso, se eu for orar, eu preciso anotar. Não, às vezes você vai estar no meio lá da selva amazônica e não vai ter, entendeu? Mas é legal, é um método legal. E a última coisa que eu queria falar é para a gente continuar usando Bíblia de papel. Parece um pouco chato assim, mas Bíblia de papel, velho. Essa Bíblia aqui, ó. Isso aqui você coloca debaixo do braço, assim, ó. Essa aqui do Ricardo não, que essa aqui tem uns lugares aqui. Cara, compra uma Bíblia. É legal ter Bíblia em aplicativo? É excelente. Mas eu falo assim, ó. Principalmente para vir na igreja, cara. Você fala, nada a ver, mano. Nada a ver, o que importa é o coração. Só que a dica é o seguinte, quando você vem com uma Bíblia, imagina só, irmão fala, mas você não trouxe Bíblia, cara. Irmão novo vê você sem Bíblia, e aí? Aí você está sem seu celular, e aí? Aí o cara, o que fala em Jeremias 29:10? E 29:13? Aí você já... Oi. Eu ia falar isso agora. Então, aí o que acontece? E tem esse último caso também. Você vai lá, você vai ler no aplicativo. Aí, mano, começa a vir notificação de Facebook. Aí começa a vir notificação do WhatsApp, mensagem. Ou você pega e coloca em modo avião o celular, cara. Ou você usa de papel, é melhor. Então é isso. Eu queria que a gente pudesse sermos jovens que se concentrem mais na presença de Deus. Eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas eu vejo assim, hoje em dia a gente está muito avoado, é a palavra certa? Existe essa palavra? Existe? A gente está meio assim, né? Parece que está sem direção. A gente está desfocado, cara. A gente não está concentrado muito naquilo que a gente faz em relação a Deus. Às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa e não acaba não fazendo nada. Sabe por quê? A gente às vezes acaba correndo atrás do vento. E acha que está fazendo coisa para Deus e na verdade não está, cara. Então assim, eu queria dizer o seguinte. Deus às vezes se agrada muito mais nas coisas mais simples do que naquelas complexas que a gente tenta quebrar a cabeça para fazer. Mas não, você tem que fazer o melhor. É o melhor. Às vezes o simples é muito melhor. Entendeu? Que a gente não possa buscar a direção de Deus, possa buscar ter concentração na palavra. Porque só assim a gente vai crescer, cara. Só assim a gente vai chegar à estatura de Jesus. Não tem outro meio. Se você falar, eu vou dar uma orada, cara. Esquece. Se você falar, eu vou dar uma lida na Bíblia. Aí você dá aquela lida meio malemar ali, parece que é algo forçado, sabe? Parece que não é. A gente precisa criar e precisa orar para Deus, para que Deus crie um prazer em nós em relação a isso. Coloque Deus em suas prioridades. Coloque toda a sua vida nas mãos dele. A gente cantou aqui. Meu mundo está em suas mãos. Mas às vezes não passa de palavras. Então que a gente possa realmente ter concentração em tudo que a gente for fazer, principalmente para o reino de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade, o nosso foco, porque afinal a nossa vida é movida através do Evangelho, e é por ele que nós nos movemos, existimos, e é isso aí. Beleza? Então vamos ficar de pé. Foram só algumas dicas. Isso tem servido para mim também. Porque eu me peguei numa época que eu estava muito relaxado assim com Deus também, cara. Você acaba tendo aquela preguiça. E a gente precisa criar o hábito, realmente.
Buscar Deus não é fácil. Buscar Deus não é cômodo. A gente precisa... O próprio Jesus disse que nós precisaríamos levar a nossa cruz dia após dia, não é mês após mês. E muitas vezes nós vamos precisar renunciar às nossas vontades. E isso envolve a concentração em Deus. Por mais que às vezes você fale, hoje eu quero assistir uma TV, estou tão cansado, cara. Mas se a gente deixar isso um pouco de lado e for se concentrar em Deus, aí a coisa vai começar a acontecer na nossa vida. Eu acho que o que falta é um pouco mais de determinação, é um pouco mais de ousadia até, para se achegar a Deus de uma forma completa, de coração, de ser, de expressar uma gratidão a Deus. Cara, imagina você expressar uma gratidão a Deus. Você fecha, sei lá, a porta do seu quarto e você vai expressar uma gratidão a Deus. Você entra só para aquilo lá. É muito bom. Sabe? Não deixa a sociedade colocar coisa na sua mente que você precisa fazer tudo para ontem. Quando na verdade Deus às vezes está falando para a gente acalmar o nosso coração. Quando na verdade Deus está falando, o que eu quero é algo mais simples. Não vai por esse caminho. Feche seus olhos agora. Eu queria que você e Deus tivessem uma conversa agora. Se concentra apenas na presença de Deus, no Espírito Santo que habita em você. Talvez você se encontre nessa situação, ou não. Mas que Ele seja a prioridade na nossa vida. Que Ele seja o foco. Que Ele seja o objetivo a ser cumprido. O reino de Deus é um objetivo que a gente precisa cumprir. Pai, às vezes a gente não precisa de nada. A gente precisa do Senhor. Quantas vezes a gente corre desesperadamente, Senhor, atrás do vento. Nosso coração fica tão ansioso, fica tão perplexo, Pai. E às vezes a gente não consegue fazer nada. Quando o que nos é cobrado é fazer tudo. Que o Senhor venha realinhar, Pai, a nossa vida. Pai, aquilo que nós perdemos de nos concentrar, de buscar, de fechar a porta e buscar ao Senhor intensamente, seja restaurado em nosso ser. Porque só assim nós poderemos andar contigo de verdade, Pai. É sermos verdadeiros, é sermos sinceros, Pai. Nos perdoa, Pai, pelas frases prontas, por aquilo que cantamos e nem queremos viver, Pai. Mas, Pai, que o reino de Deus seja prático na nossa vida, a cada dia. Pai, às vezes a gente que é jovem, a gente acaba ficando meio perdido. Sem direção, Pai. Porque às vezes nós não confiamos em Ti, nós queremos fazer tudo na força do nosso braço e o que nós precisamos é descansar em Ti, Pai. É perguntar ao Senhor o que o Senhor acha. É viver descobrindo o coração de Deus a cada dia. Pode ser um processo lento, sim, aos nossos olhos, mas que nós encontremos
toda a satisfação que nós precisamos, que nós encontremos a vida de Deus reinando em nós mesmos. E que tudo o que formos fazer seja para a glória do Senhor, que nosso pensamento esteja no alto. Como o nosso pensamento vai estar nas coisas do alto, se ao menos buscamos ao Senhor com intensidade, se ao menos buscamos ao Senhor com integridade, ou com todo o nosso coração. Pai, nos ajuda a mudar, nos ajuda a perceber o erro, e voltar atrás, Senhor, onde caímos, e voltar atrás, Senhor, no primeiro amor, e na prática de boas obras, e nos lançarmos, Senhor, em Teus braços. Senhor, seguir a Ti não é fácil, e o Senhor já nos alertou certa vez a respeito disso, mas sabemos que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor é Deus. Não há outro lugar a quem podemos ir, a não ser o Senhor. Nos ajude a renunciar ao nosso eu, o nosso próprio ego. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós nem sequer negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz. Às vezes é até errado dizer, mas nos perdoa, porque às vezes temos nos concentrado em tantas outras coisas, achando que com o Senhor está tudo bem. Mas na verdade, o nosso coração vai se afastando, se afastando, se afastando. E quando a gente percebe, a gente está um pouco distante da realidade de estar completamente contigo. Que nós possamos entender o chamado de Deus, que nós possamos viver as práticas do Evangelho de um modo que o Espírito Santo mesmo vai trabalhando no nosso ser e vai nos ajudando. E isso é tão bom, Pai, porque nós podemos contar contigo, a gente não está sozinho. Pai, talvez essa não seja só uma luta minha, mas seja uma luta de todos aqui, Pai, nessa noite. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes obedecer o que a sociedade diz, do que esse mundo diz, mas nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem falado há tanto tempo, tem nos mostrado há tanto tempo. Nós acabamos sendo igual a Jonas, nos desviando, Senhor, correndo do chamado. Afinal, parece algo tão pesado para a gente. Parece que a gente nunca vai conseguir. É um pouco tanto estranho dizer isso, Pai. Mas se não for o Senhor na nossa vida, a gente está completamente perdido. Então vem nos ajudar, Espírito Santo. O próprio Deus disse que nos ajudaria através do Espírito da verdade, do Consolador, do nosso Salvador, do nosso Restaurador. Ele é o rio de água viva que deve fluir em nós. Mas esse rio só vai fluir quando nos encontrarmos com o Senhor de fato, de verdade, a cada dia. Seja prioridade na nossa vida, Jesus, seja prioridade. Pelo amor de Deus, Pai, abra nossa mente, Deus. Pai, nos ajuda, Pai. Que nós sejamos sinceros com o Evangelho, que nós sejamos sinceros, Pai, com o Teu Espírito. Porque nós escolhemos estar ao Teu lado, Jesus. Nós tomamos uma decisão, Pai, de percorrer o caminho santo, de não nos desviar,
mas nós sabemos ao mesmo tempo que o Senhor é quem faz todo o trabalho em nós e através de nós. Que o Senhor venha nos impactar, venha nos mostrar, Senhor, a direção. Pai, que o Senhor fale com a gente a cada dia. Pai, que o Senhor nos dê visões, que o Senhor nos mostre através de sonhos. Pai, que o Senhor venha falar, Pai, com cada um que está aqui. Às vezes parece que o Senhor está tão distante, que a gente nem ouve a Tua voz, porque a gente não para ouvir a Tua voz, a gente não para no nosso quarto para ouvir a voz de Deus, a gente anda correndo, mas o que a gente vai aproveitar disso, Pai, na eternidade? Nós perdemos, Senhor, a capacidade de nos concentrar. Guarda o nosso ser, guarda o nosso coração. Que a nossa mente, Pai, seja transformada. O nosso entendimento seja renovado em Cristo. E que toda a vida, Senhor, todo o nosso caminhar seja em Tua direção, com o Senhor e para o Senhor. Que todo o nosso ser exalte a Ti, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que nós possamos fazer para a glória de Deus, sabendo quem o Senhor é. Se manifeste em nós, Pai, se manifeste na nossa vida. Com sinceridade, Pai, eu oro e Te agradeço, Pai, por esse culto, que nós pudemos vir aqui para nos concentrar, Pai, esse é o objetivo. Porque se a gente vem aqui e não se concentra, se nem aqui na igreja a gente vem para se concentrar no Senhor, quanto mais em casa, quanto mais na nossa vida. De fato, a gente precisa perceber o quanto a obra de Deus é grandiosa, o quanto o Senhor deve ser importante no nosso coração. Nos leva, Senhor, à intimidade, nos leva, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Tu és o nosso Deus, aquele que nos resgatou. Glória a Deus. Seja exaltado, Pai. Seja engrandecido. Seja louvado. O Senhor tem todo o poder, todo o domínio. O Senhor é alto e sublime. E não há ninguém que se compare a Ti. Que a nossa fé esteja firmada em Ti. Que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. A gente só se reveste da armadura de Deus na Tua presença. Amém.